Shabbat Shalom mais uma vez, eu sou o professor Matheus Andona aqui da Har Zion, desde Belo Horizonte. E nós estamos hoje num momento muito especial para essa casa e para todo mundo judaico, na verdade para todo mundo que serve a Deus. Hoje é um dia especial, porque hoje é o sábado que cai entre os dias de tabernáculos, Sukkot. É o sábado chamado de Hol HaMoed, é o sábado intermediário. Mas hoje, como já é tradição dessa casa, todo Shabbat Hol HaMoed eu falo sobre a divindade de Yeshua. Todo Shabbat Hol HaMoed. E hoje não podia ser diferente. Então eu escolhi para você este tema, veja aqui. Hoje o tema é a transfiguração de Yeshua. Histanut Yeshua. Diga, Histanut. Histanut. Histanut no hebraico é mudança. A palavra usada no grego para esse evento é metamorfose. Metamorfo, né? Que é transformação. Então hoje a gente vai ver isso. Hoje eu quero mostrar para você um aspecto da transfiguração, mais no contexto original, tentando restaurar aquilo que realmente aconteceu ali, lá em Israel, no norte de Israel, para você entender a aplicabilidade disso nos dias de hoje. Pessoal, o que aconteceu com Yeshua ali naquele monte, com aqueles 3 discípulos, foi algo surpreendentemente profético, messiânico, escatológico, e não podia ser mais importante do que para os nossos dias atuais. Nunca foi mais importante a transfiguração do que para os nossos dias. Então, por isso, nós precisamos estudar e entender esse evento no seu contexto original. Então, dê uma olhada aqui comigo, vamos acompanhar o estudo aqui na tela. Veja, leia aí comigo, olha, a transfiguração, ou também chamada de transformação, de Yeshua, ela é relatada nos evangelhos. Ela representa um grande ensino sobre a divindade, preste atenção nessas palavras que eu coloquei em caixa alta, divindade de Yeshua, sobre a identidade de Yeshua e sobre os pilares da restauração das raízes da fé. Então, quem trabalha na restauração das raízes da fé, tem que estudar a transfiguração. Porque a Histanut, a transfiguração, ela possui segredos, ela mostra os pilares daquilo que você tem que trabalhar para conseguir restaurar a glória de Yeshua nos nossos dias. Restaurar a identidade de Yeshua nos nossos dias. Por isso que eu digo, nunca a transfiguração foi tão importante assim para o servo de Deus como hoje. A transfiguração também possui uma mensagem para o final dos tempos, olha aí. Um clamor profético sobre a importância de transformarmos Yeshua em nossos dias de volta à sua glória original. Meus irmãos, Yeshua precisa ser transfigurado mais uma vez. E dessa vez, a missão de transfigurá-lo é minha e sua. Ele perdeu, nesses 2000 anos de história do cristianismo, Yeshua perdeu sua glória, não diante de Deus, diante dos homens. Diante dos homens ele está obscuro. Diante dos homens, eles têm uma clipá, que nós dizemos no judaísmo, uma casca, uma capa construída por cima dele. O que é esta capa que ofusca a glória de Yeshua nos nossos dias? Que atrapalha Israel de enxergar o Messias? É o quê? A história sangrenta do cristianismo. São teologias criadas por Roma que descaracterizaram o Filho de Deus e a sua identidade como judeu, como rei dos judeus. É como se a glória de Yeshua tivesse confinada numa casca de 2000 anos de tradições e ensinos que são em desacordo com a Bíblia, com a Torá. Nós precisamos tirar essa casca, tirar esse clipá, que nós dizemos no judaísmo, essa casca, esse invólucro, para poder revelar Yeshua, o verdadeiro Yeshua ao mundo. Ele já é conhecido, claro. Você sai em qualquer lugar do mundo, as pessoas já ouviram falar de Jesus. É raro um local onde se não ouviu falar de Jesus. Mas aquilo que conhecem é sombra do que realmente é Yeshua. E aí é a regra da Midrash de Kal Vachomer. Se esse Jesus romano já tem abençoado o mundo, já tem levado o conceito, já tem de uma certa forma levado os princípios da Torá ao mundo, levado noções de monoteísmo ao mundo, levado a história de Israel ao mundo,
Imagina no dia que você começar a apresentar o Yeshua sem essa carcaça, sem essa casca romana. O que vai acontecer? Paulo dá uma dica para nós em Romanos 11. Vida dentre os mortos. É vida dentre os mortos. É transformação. É metamorfose. É transfiguração do mundo. Então vamos lá. Olha. Yeshua, o Messias, é aquele que conecta. Então, o primeiro aprendizado da transfiguração. Tem que aprender o seguinte. Na transfiguração você aprende que Yeshua é o único judeu, o único capaz de conectar a Torá, os escritos e os profetas, tornando-os vivos e atuais para os nossos dias. Vejamos então o relato da transfiguração. Preste atenção nas telas que eu vou mostrar aqui agora. Mateus capítulo 16, verso 13 diz: Indo Yeshua para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por que eu coloquei só isso aqui? É o mesmo relato lá de Mateus, o relato da transfiguração eu vou ler de Lucas. Mas eu puxei esse aqui de Mateus, por quê? Mateus indica onde eles estavam. E partindo dali, eles foram para o monte. Tá? Isso vai ser importante daqui a pouco. Continua lendo agora comigo lá em Lucas capítulo 9. Olha aqui. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Shimon Kefa, Pedro, Yohanan, João e Jacob, Tiago, subiu Yeshua ao monte, ou a um alto monte, né, nos outros evangelhos, com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Shimon, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Yeshua, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 sucars. A palavra original é sucar, 3 tendas. Uma será tua, a outra de Moshe e a outra de Eliarro. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma Shekhinah, uma nuvem, e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, o meu amado, em quem me comprazo, em quem minha alma tem satisfação. E sinônimos, a ele ouvi. Amém? Você já ouviu, ou já conhece, ou já leu sobre a transfiguração. Então agora eu vou começar a trazê-la para o contexto original. Vamos começar a trazer a transfiguração para o contexto original, a começar do local onde isso ocorreu. Viu? Quero propor aqui uma ruptura hoje. Olha aqui. A tradição cristã atesta que esse alto monte seria o Monte Tabor, ou Tabor em Israel. Eu quero dizer para você que isso é muito pouco provável de ter sido lá. Por quê? Porque nos dias de Yeshua tinha uma fortaleza romana no topo do monte. E essa fortaleza eram oferecidos sacrifícios a ídolos, a deuses pagãos. Viu? Os gentios da Galileia, a Galileia era habitada por gentios. Então a Galileia, esses gentios faziam oferendas lá no topo do Monte Tabor. É muito pouco provável Yeshua querendo ir para um retiro espiritual, querendo ir para se dedicar mais às coisas de Deus, querendo se preparar para a sua ida a Jerusalém, querendo orientação de Deus sobre o que deveria fazer, que na verdade foi o que ele foi fazer lá. Ele foi buscar revelação sobre o que fazer, como fazer. É muito pouco provável que ele tenha ido para um monte pagão. Já pensou, Yeshua chegava lá, vou buscar o eterno aqui. Estava lá os gentios entrando com porco, com animais sacrificados, estátuas de deuses pagãos, soldado romano de um lado para o outro. Não faz sentido. Dê uma olhada aqui comigo, olha. Yeshua já estava em Cesareia de Filipe. O texto de Mateus diz, ele estava em Cesareia. A Cesareia está um pouquinho acima do Mar da Galileia.
pertinho do Golã. Cesaré de Filipe é aos pés do Golã. Quem foi em Israel comigo em abril, vai visitar Cesaré de Filipe. E aí eu vou perguntar para você, quem diz os homens que eu sou? Nós vamos reencenar o diálogo que Yeshua teve com Pedro. Foi lá em Cesareia. E nós lemos esse texto, e eu vou falar para as pessoas, quem você diz que é o Filho do Homem? Nós vamos ler no local onde isso tudo aconteceu. Mas volta aqui, se Yeshua estava lá, aos pés do Monte Hermon, para chegar no topo mais próximo, seriam 20 quilômetros, que é uma caminhada de um dia, e ele chegaria a uma altitude de 3.000 metros. Um verdadeiro retiro espiritual. Mateus, eu não estou entendendo, espera que eu vou te mostrar. Olha aqui, esse é o mapa de Israel, olha. Aqui embaixo o Mar Morto, aqui em cima o Mar da Galileia. Veja aqui as cidades, olha. Cesareia de Filipe, está vendo aqui? É o segundo ponto de cima para baixo. E olha onde está o Monte Hermon, logo em cima. Olha onde está o Monte Tabor, lá embaixo, à esquerda. Não faria sentido Yeshua descer isso aqui tudo para poder ir num alto monte, sendo que ele já estava aqui o quê? Já estava no Hermon. Então a probabilidade é que o monte que ele subiu e onde foi transfigurado foi o Monte Hermon. E o Hermon, na tradição judaica, tem um simbolismo muito precioso. Davi escreve sobre o Monte Hermon. A neve do Monte Hermon é um simbolismo do perdão do Eterno. Olha aqui. Olha aqui. E o Monte Tabor, desculpe aqui, você que leva grupos de turistas lá, né, que ora lá no Monte Tabor, desculpe, mas é um monte feio. É feio, a vizinhança é feia, é feio. Olha a diferença do Hermon. Olha isso, pessoal. É verde, é Hermon, é Golan Heights, que a gente diz em inglês, não é? É as planícies do Hermon, é bonito, olha aqui. Olha aqui, pessoal. Você vai buscar um retiro espiritual, você não prefere ir para um lugar desse? Olha que maravilhoso, olha que coisa maravilhosa. E ainda, isso aqui é a foto do nosso calendário, viu? O nosso calendário tem essa foto. E olha aqui uma menção ao Hermon. Davi escreve, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como o orvalho do Hermon, que desce até os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, olha, negócio de transfiguração em Monte Tabor, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu prefiro ficar com o Hermon, tá? Monte Hermon, lugar maravilhoso lá na Galileia. Olha, deixa eu explicar para você uma coisa, olha. Antes até de falar sobre a voz. O que houve ali, quer dizer, um judeu que lê Lucas 9, que lê Mateus 17, lê sobre a transfiguração. O que vai vir à mente do judeu? O judeu que estuda a Torá. Qual é a primeira coisa que vem à mente dele quando ele lê o relato? Quem na Torá foi transfigurado? Não foi a primeira vez que um homem foi transfigurado. Outro já foi. Quem foi transfigurado lá na Torá? Quando desceu do Sinai? Em Shemoto 34. Moisés. Moisés voltou do cume do monte, do cimo do monte, ele estava o quê? Com o seu rosto resplandecendo, a ponto de terem que colocar o quê? Um véu no seu rosto para ele poder conversar com as pessoas. Você sabe o que ocorre? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Vou falar aqui uma midrash bem curta para poder dar tempo de eu explicar o que é a transfiguração, no contexto original. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem, tselem, semelhança, demut. Tselem é algo que envolve um molde, é uma cópia fiel. Está entendendo? É uma cópia, tem que ter um molde físico para você fazer uma cópia. Tanto é que a palavra em hebraico hoje para cópia, xerox, é tsilum. Me tira um tsilum aí. Tselem, uma cópia exata. Isso é a cópia exata. Então, quando os rabinos leem lá o relato do Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eles falam, peraí, imagem tudo bem, ou semelhança tudo bem, pode ser a do eterno. Agora, tselem precisa ter um molde. Precisa ter um molde sólido, corpóreo. E Deus é espírito. Então, por isso que os rabinos falam que o homem, naquele momento ali, por que o verbo é no plural? Façamos.
Porque o Messias participou da criação servindo de molde para Adão. Adão foi feito de acordo com o molde de Yeshua, porque Deus não tem forma, mas o Messias tem. Então, o homem foi criado à forma do Mashiach, e João capítulo 1, João explora muito esse conceito lá de Yeshua na criação. E ele chama Yeshua de luz. Yeshua é a luz. Yeshua tem o corpo glorificado é um corpo de luz, um corpo de glória. A luz não é abstrata, a luz é matéria. A luz, os fótons, é matéria. Você pode ter uma matéria palpável feita de luz. Então, o corpo ao qual Adão foi criado, o molde que Adão foi criado dele, era o molde de Yeshua, do Mashiach. E o Mashiach era um ser o quê? De luz, um corpo de luz. Então, Adão foi criado também como? Um ser de luz. Mas era o quê, Mateus? Era um vácuo? Não, era um corpo mesmo, era um corpo, só que, quer avançar um pouquinho na ciência, a organização atômica de músculos, né, não sei, a organização molecular do próprio carbono, era de tal forma que resplandecia luz, emitia luz. Não é difícil uma matéria emitir luz. Você tem peixes no fundo do mar que emitem luz, a matéria orgânica emite luz. Então, Adão, de alguma forma, não vem agora, também não vou dar detalhe, porque eu também não sei, mas de alguma forma, Adão era um ser de luz. Tanto é que ele não tinha conhecimento o quê? Da sua própria nudez. Por que ele não tinha conhecimento da própria nudez? Porque era um ser de glória, era um ser de luz. Quando ele peca, que a sua natureza imediatamente é alterada, sofre um cataclisma no mundo, a sua natureza é alterada, o que acontece? Pela primeira vez, ele consegue ver o próprio corpo. E aí Deus tem que fazer para ele o quê? Uma roupa de pele. Uma roupa, uma cobertura, na verdade no original é túnica. Uma túnica de pele. Deus teve que criar o quê? Pele. Porque os órgãos, os músculos, os tendões, às vezes, ficaram expostas, porque ele perdeu a glória. E aquele corpo sem glória não era adaptável para o mundo. Então Deus teve que o quê? Criar um órgão para Adão chamado pele, a derme. Deus deu pele para Adão depois que ele pecou. Os cristãos criaram essa tradição, né, que Deus matou um animal e fez uma tanguinha de pele de ovelha. A Torá não fala nada disso. Fala assim que Deus o quê? Fez uma túnica de pele. E a palavra usada para pele é pele humana no hebraico, não é pele de animal. Por isso que eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus criou pele para Adão. Por que eu estou dizendo isso tudo? O padrão do homem, Deus criou o homem para ser luz, para ser glória. Um representante da sua glória na terra, ok? Esse é o natural. Você nasceu para ter o mesmo corpo de Adão antes da queda. Você tem o mesmo corpo de Adão antes da queda? Nem que você use camisa de neon. Quando eu era adolescente, meus pais me deram uma jaqueta com as luzinhas atrás. A coisa mais brega que você pode imaginar. E eu ia nas festas achando que estava abafando, porque o jaquetão com as luzinhas piscava ainda. Era um carro que ficava piscando. Mesmo que você use uma roupa de neon, tênis de neon, que está na moda agora aí para a meninada, você não está nem perto da glória que Adão tinha antes da queda. Mas o que acontece com a natureza, com o corpo? Todas as vezes que o homem, com essa matéria, com esse corpo que você tem, que é uma matéria o quê? Que se corrompe, não é? Que envelhece. Adão não foi criado para morrer. Corpo de glória não envelhece. Corpo de pele, osso e carne envelhece. Você com esse corpo, se você tivesse uma experiência com a glória, com a presença de Deus, uma coisa muito real e próxima a você, sabe o que acontece com o seu corpo? Sabe qual é a tendência natural das suas células? É começarem a ser transformadas para que você volte a ser como Adão era antes da queda. Então, a presença com o espiritual, a presença com o divino, com aquilo que é divino, a presença com Deus, o contato com Deus, faz o seu corpo começar a transformar, para quê? Para te transformar a imagem de quando você era antes da queda, que é a sua imagem verdadeira. O corpo de Adão antes da queda é o seu corpo verdadeiro. Mas por causa do pecado você tem um corpo corruptível, que envelhece. Mas basta ter contato com a glória de Deus, de certa forma, com o peso da glória de Deus,
as células começam a se reorganizar e a matéria começa a se transformar involuntariamente o quê? A imagem do Adão antes da queda. Foi isso que aconteceu com Moisés quando ele desceu do monte. Ele ficou 40 dias lá, ouvindo de Deus, sentou com Deus, ouvia, escrevia e tal. Quando ele desceu, ele teve tanto contato com Deus que ele não percebeu não, mas a matéria, o corpo dele estava no processo de voltar a ser como era Adão. Por isso que o rosto resplandecia, por isso que as vestes resplandeciam. A matéria começou a mudar. E demorou tempo até que o corpo dele voltasse ao normal. Vocês estão entendendo? Então, todo judeu que lê a transfiguração vai ter em mente o quê? Moisés. Espera aí. Então, o que aconteceu com ele foi o que aconteceu com Moisés. Então, quem falou aquela voz, aquela nuvem que apareceu lá, foi o próprio Deus. Então, Deus ficou tão próximo dele ali, Deus estava a glória tão junto a ele, que a matéria dele começou o quê? A querer voltar igual era antes da queda. Aí ele resplandeceu. É o corpo de glória. E apareceram o quê? Moshe e Eliarro, Elias, também em glória. Também, é claro. Moisés, de alguma forma, teve que ter um corpo glorificado para aparecer aqui. Para aparecer lá no irmão. Elias não morreu, mas de tanto tempo lá com Deus, eu imagino que o corpo dele deve ter voltado a um estágio de corpo de glória. Então eles apareceram para Yeshua no estágio de glória. E Lucas fala o assunto que eles falaram com Yeshua. Falaram sobre as coisas que ele estava para sofrer em Jerusalém. Então a gente não sabe o que Yeshua foi lá buscar. Eu já li autores que falavam que ele não sabia que estratégia seguir, como ir para Jerusalém. Tanto é que depois desse evento, ele pede para os discípulos o quê? Não comentarem. Por quê? Ele teria que ir a Jerusalém sem morrer antes. Então ele teve que ter estratégia. Não pode sair falando que ele é o Messias, senão eles me matam aqui. E eu tenho que morrer em Jerusalém, na Páscoa. Eu não posso morrer agora. Então, por isso que ele alertava as pessoas, não fale sobre isso, não divulgue que eu sou o Messias ainda, espere, não é a hora de eu ir. Mestre, venha para Jerusalém. Vocês vão primeiro, eu vou depois, em secreto. Então, teve estratégia. Então, essas coisas mostram que ou ele buscava uma orientação de Deus de como proceder, como ir para Jerusalém, ou ele já sabia, que eu acho que ele já sabia, porque ele fala isso com os discípulos antes de subir ao monte, ele fala, o Filho do Homem tem que sofrer e tal, e ao terceiro dia vai ser ressuscitado. Então, ele sabia. Mas talvez ele precisava do quê? Precisasse de um encorajamento. Um encorajamento. Vai mesmo. É o seu tempo. Você veio para isso. Ninguém melhor do que você para cumprir essa missão diante do Eterno. Vai, é isso mesmo, vai até o fim. E a gente vê que até para ele foi algo pesado, porque na oração que ele faz lá no Getsemane, no Getsemane, ele ora o quê? Ele ora, até para mim essa missão é pesada. Se for possível passar essa missão de mim, passe. Mas seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Então até para ele foi um negócio que, se fosse possível, Deus iria tirar aquela missão dele. Mas ele fala, não, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, pessoal, resumindo aqui, isso é transfiguração. Foi isso que aconteceu com Yeshua lá no Monte Hermon, e foi isso que os discípulos perceberam. Agora veja só, algumas características aqui, olha. Tem uma voz dos céus, não tem? Todo judeu que lê e vê lá o negócio de voz do céu, ele fala, opa, isso aqui é judaico. Em hebraico a gente chama a voz do céu de bat kol. Sabe o que é bat kol? Bat kol literalmente é filha da voz. Quer dizer o quê? Como é que chama isso? Reverb. Sabe quando a sua voz reverbera? É o eco. Alô, alô, alô. Isso é bat-kol. É uma voz que reverbera, mas que você não sabe quem é o emissor, quem está sendo a fonte. Tá? Bat-kol, na tradição judaica, é muito comum. No Talmud, tem várias ocasiões que apareceu uma bat-kol para resolver uma questão entre rabinos. Aí vem uma voz dos céus e fala, bum. Tá? Tem algumas parábolas judaicas com a voz do céu. Então, olha, a voz dos céus é uma representação da vontade e da autoridade divina. Então, quando você vê uma voz dos céus atestando, falando algo, meu amigo, não tem que discutir teologia, contexto, se é ou não é. É. Voz do céu é a decisão final, é a autoridade máxima que alguém pode receber sobre uma questão.
Seu sentido original é voz que reverbera ou ecoa, algo que transcende o espaço-tempo em apregoar a vontade divina. O Rabino Shaul e o autor de Apocalipse também tiveram experiência com voz dos céus. Onde é que Paulo? Você sabe, onde é que Paulo teve experiência com a voz do céu? No caminho a Damasco, lá em Atos 9. Ele cai, o pessoal fala que foi do cavalo, mas não está escrito cavalo, não, fala só que caiu. Viram uma luz muito forte, todos viram uma luz muito forte, mas só Paulo ouviu uma voz. Shaul, Shaul, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Shaul, Paulo sabia que era da parte divina. Mas quem é que estava falando com ele? Era um anjo? Eu estou perseguindo quem? Um anjo? Elias? Eu sou Yeshua, a quem você persegue. E o autor de Apocalipse também tem revelações com a voz de Deus. 3 vezes no Evangelho, Yeshua é alvo de uma batcola. Olha isso, pessoal. 3 vezes no ministério de Yeshua, há revelações de voz pública para ele. Todo mundo ouve. Não é igual Paulo, que só Paulo ouviu. Todos ouvem. Quais foram as 3 ocasiões onde Yeshua recebeu uma voz dos céus? Olha que testificação maravilhosa. Primeiro, na sua mikvê, no seu batismo no Jordão. Que foram as mesmas palavras da transfiguração. Qual a diferença? Que no batismo, na mikvê, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração, a mensagem foi para os discípulos. Este é o meu filho amado. A ele ouvi, obedeçam a ele. Importante isso. A segunda, isso aqui é interessantíssimo. Quando ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal dele em Jerusalém, começam os gentios a procurarem ele. Falou, Yeshua, tem um bando de grego aí, querendo que o senhor, querendo te conhecer, querendo saber que negócio é esse de Messias e tal. Porque a festa tinham muitos estrangeiros celebrando também. Nesse momento, Yeshua fala, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora porque quando as nações começam a procurar receber, as nações começam a querer receber o Messias, é a hora do reino de Deus, do poder do reino de Deus ser manifestado a todos. E aí há uma voz do céu. Yeshua ora, né? Pai, glorifica o teu nome. O que a voz vem? Todo mundo ouve. Eu já glorifiquei. E todos ficaram espantados. Lá no templo, acharam que fosse um trovão. A voz disse, eu já glorifiquei. Através de você. E na sua transformação, na sua metamorfose, na sua transfiguração lá em Lucas 9. Essa voz do céu confirma a identidade de Yeshua, construída pela Torá, pelos escritos e pelos profetas. É o decreto divino que alerta Israel e o mundo sobre quem é Yeshua. Então, preste atenção aqui, numa segunda lição da transfiguração. Você precisa retornar Yeshua para casa. Yeshua foi transformado pelo cristianismo num ET, num ser sem pátria, num Deus sem casa, sem povo, sem tribo, num extraterrestre que não tem linhagem, que não tem descendência, que não tem vínculo com nenhum povo da terra. Ele é o Filho de Deus. Isso foi uma desapropriação da identidade verdadeira de Yeshua. E a única forma hoje de você impactar o mundo, a única forma hoje da igreja, do povo que se diz povo de Deus, a única forma dessas pessoas impactarem o mundo e fazerem frente ao grande mal que nós enfrentamos hoje, é restaurando a identidade de Yeshua. E como que você vai restaurar a identidade de Yeshua? Como foi mostrado para você na transfiguração? O que foi dito pela voz na transfiguração? Foi dito o quê? Foi dito algo que conectou Yeshua com a Torá, com os profetas e com os escritos. Olha aqui.
Yeshua é o Messias prometido na Torá. Quando você apregoar Yeshua para alguém, não começa falando de Yeshua caindo de paraquedas na sua história, não. Aprenda com o apóstolo Paulo, quando pregava para gentio. Aprenda com Pedro, quando pregava para não judeu. Vai falar de Yeshua? Começa a falar de Abraão. Vai falar de Yeshua? Começa a falar do Éden. Mateus, mas tem que contar a história toda? Tem. Por quê? Senão Yeshua vai vir de paraquedas? Por que ele teve que vir? Para você explicar por que dele vir, você tem que começar com Abraão. Você tem que começar no Éden. O proto-evangelho, Gênesis 3,15, e vai, a escolha de Abraão como povo de Deus, porque Yeshua é da semente de Abraão. E aí vieram os profetas, que admoestavam Israel, e vieram os reis, como o rei Davi, promessas lhe foram feitas. Quem seria o Messias? Por que ele viria? A Israel foi dado o quê? A autoridade para representar Deus na terra, nação de sacerdotes, nação santa, reino de sacerdotes, é o que a Torá diz. E Yeshua vem de Israel para potencializar a missão de Israel, porque é abençoar o mundo. Por isso ele teve que vir. Ele veio para os de perto e também para alcançar os de longe. Ele insere as nações no Israel de Deus. Olha aí, pessoal. Isso é o verdadeiro evangelismo. Isso é o verdadeiro evangelismo. Yeshua insere quem não é judeu no Israel de Deus. E renova a aliança dos que já são o Israel de Deus. Por quê? Como é que você sabe que o Yeshua, lá do Lucas capítulo 9, é o Messias prometido na Torá? Pela voz. O que a voz diz? É o meu filho amado, a ele. Quem foi que disse isso? Quem foi que mandou ouvir? De onde veio essa expressão? A ele obedeçam, obedeçam a ele, não entristeçam seu coração, deem ouvidos. Onde isso foi relatado na Bíblia? Aqui, pessoal, ó, Deuteronômio 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos. Por isso que eu sei que ele é judeu, ó. Ah, Yeshua era palestino. Mentira. Ah, Yeshua era africano. Mentira. Ah, Yeshua era indiano. Outro dia me mandou um estudo provando que Yeshua era indiano. Mentira! Porque a Torá fala, suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, falando para os hebreus. Então ele tem que ser judeu. E não deixou de ser judeu, não. Não virou romano, não tem cidadania italiana, não. Ele é judeu. E o Moisés alerta o povo falando, olha, eu vou levantar do meio de Israel novamente um profeta. E eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu falar com ele, ou que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Em outras palavras, deem ouvidos a este profeta quando ele surgir. E todos os rabinos atestam que essa é uma profecia sobre o Mashiach. E a mesma palavra ocorre lá na transfiguração. A ele deem ouvidos, obedeçam a ele. Yeshua é o Messias de acordo com a Torá. Yeshua é o Messias de acordo com os escritos, chamado Ketuvim, são os escritos, salmos, crônicas, reis. Por quê? Por causa dessa frase, ó. Tu és o meu filho amado. De onde veio essa frase? Essa frase, para quem é judeu e lê lá na Transfiguração, conecta com o quê? Conecta com o Salmo 2, pessoal. Proclamarei o decreto do Eterno. Ele me disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. A transfiguração conectou Yeshua à Torá, a transfiguração conectou Yeshua aos escritos. E a transfiguração conectou Yeshua com o servo sofredor de Isaías. Eu falo que não é outro a não ser Yeshua a identidade desse servo sofredor. Nos escritos judaicos mais antigos, todas as menções ao servo do Eterno são referências, segundo os rabinos, referências ao Mashiach. Depois que isso foi confundido para combater o cristianismo. Mas antes, basta você ler Sanhedrin, Talmud, Tratado de Sanhedrin 98.
Fala lá os rabinos atestando que o servo sofredor é o Mashiach. Olha aqui. Em quem me comprazo? Essa frase foi tirada de Isaías daqui, ó. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. O meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. A voz pegou um pedaço da Torá, um pedaço dos escritos, um pedaço dos profetas e declarou perante os discípulos. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará a sentença, o mishpat, o decreto para os gentios, pessoal. Então a transfiguração conecta Yeshua à Torá, conecta Yeshua aos escritos, conecta Yeshua aos profetas. E olha, e desse capítulo 42, você tem o desenvolvimento do capítulo 53, que é o que todo mundo conhece, do servo sofredor, o servo que leva as iniquidades de Israel sobre si. Então, pessoal, o que eu estou querendo ensinar a você com isso? Não tem como, não há como restaurar a glória de Yeshua sem aproximá-lo à Torá e os profetas mais uma vez. Não foi à toa que Moisés e Elias que estavam ali. Não há como restaurar a sua glória, não há como restaurar a sua identidade, sem reaproximá-lo a Moisés e aos profetas, sem restaurarmos a sua identidade como judeu, prometido pelos profetas, anunciado a Moisés. Quem disse isso não fui eu. Moisés disse, Yeshua disse lá em João capítulo 5, Moisés e os profetas falam de mim. Se vocês me acusam e me enfrentam, quem está acusando vocês agora não sou eu. Quem se coloca contra vocês é o próprio Moisés, porque ele escreveu a meu respeito. Quando os discípulos achavam Yeshua, o que eles diziam para os outros? Achamos de quem Moisés e os profetas falaram. A Torá, Moisés e os profetas Elias eram o referencial para a gente entender e saber quem é Yeshua. Por que não é nos dias de hoje? Por que você acha que pode entender sobre o Filho de Deus sem considerar a Torá, sem considerar os profetas, sem estudar a palavra de Deus como um todo? Demos a Yeshua uma identidade parcial. Não há como restaurar, assim como perto de Moisés e Elias, a sua glória interior foi revelada, da mesma forma nos últimos dias, se reaproximarmos o ungido de Deus, à Torá e aos profetas, restauraremos a sua glória original. Esse é o cerne da questão. Essa é a mensagem profética que eu estou anunciando para você hoje. Quer trabalhar para a restauração da igreja? Quer trabalhar para voltar ao evangelho pleno? Quer trabalhar para voltar ao evangelho original? Reaproxime Yeshua do seu contexto original. Reaproxime-o a Moisés, reaproxime-o a Elias. Quando nós aproximarmos Yeshua de Moisés, que é a Torá, e você aproximar Yeshua de Elias, que é os profetas, ou seja, restaurar a identidade e o ensino de Yeshua de acordo com a Torá e com os profetas, a verdadeira natureza e identidade de Yeshua vai ser revelada. Então olha só, lá na transfiguração, aproximou de Moisés e Elias, a natureza verdadeira interna foi revelada. Talvez Yeshua precisasse de maiores informações ou apenas de um encorajamento sobre as coisas que estariam por vir. A solução de Deus para confortar o seu filho sobre os seus últimos dias aqui na terra foi o quê? Aproximá-lo à Torá e aproximá-lo aos profetas. Pessoal, isso é extremamente importante para nós nos dias de hoje. Não vai ter modismo, não vão ser novos modismos que vão aprimorar a igreja, prepará-la para a volta do eterno. Não vão ser novas modas de pregação, novas modas de louvores. Porque um povo sem identidade, um povo sem essência, um povo sem polpa, um fruto sem polpa, ele tem que tentar o quê? Ele tem que tentar se encher, se preencher de outras coisas.
A identidade mesmo que tem que restaurar, a igreja se conectando à Torá, se reconectando aos profetas, aprendendo com o judeu, não querem, que é a identidade da fé. Não fui eu que disse isso, foi Yeshua. A salvação vem dos judeus. Ele não disse veio, ele disse vem. Não quer aproximar-se de Israel. Então vai encher, vai criar identidade com coisa que não tem raiz. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, pessoal. Enquanto você está preocupado em ser feliz, enquanto as pessoas estão se preocupando, gastando dinheiro, maltratando os outros para elas se sentirem melhores, o mundo está perecendo em moral, o mundo está perecendo em ética, o mundo está perecendo diante dos princípios de Deus. As pessoas estão blasfemando dos princípios de Deus, da lei de Deus. E todas as vezes que uma nação, um povo, rejeita as leis, os princípios de Deus, vem destruição. E as pessoas se preocupando em se sentirem bem, se sentirem melhores. Pessoal, vamos começar a nos mobilizar. Primeira coisa, restaurar a identidade de Yeshua. Porque restaurando a identidade de Yeshua, você vai restaurar a identidade da sua fé. A nossa fé hoje, eu digo, olha, eu me incluo no meio da igreja. A identidade de fé da igreja hoje, chamada cristã, não é forte o suficiente para poder fazer frente ao maior inimigo da fé que nós temos hoje. Está perdendo e está perdendo feio a guerra. Se nós não restaurarmos a plenitude, a qualidade da nossa fé, nós não conseguiremos reter o inimigo. Ah, Mateus, tem que acontecer para Jesus voltar. Deixa o pau quebrar mesmo. Deixa a coisa ficar feia mesmo. Que tem que acontecer para Jesus voltar. Meu amigo, se você não fizer nada, os seus filhos e netos vão sofrer essas aberrações. Deixa de ser egoísta, ignorante. Comece a pôr a mão no arado, comece a se manifestar, comece a querer restaurar as leis de Deus na sua casa, na escola do seu filho, no seu ambiente de trabalho. Implante, isso é reino de Deus. Para com esse negócio de tem que acontecer para Jesus voltar. Deixa acontecer, deixa. Ô irmão, você não vai falar nada não? Não, tem que acontecer. Que isso? É igual o servo que Yeshua dá a parábola dos talentos. Foi o que foi condenado disse. Você não fez nada? Eu só ia voltar mesmo, para que eu ia fazer alguma coisa? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Não, o senhor vai voltar mesmo, para que eu ia fazer? É melhor esconder aqui, que eu garanto pelo menos esse. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me arriscar? Servo mau, Yeshua diz. Servo mau, Yeshua diz de muitos representantes da igreja de hoje. Só pensam nos seus impérios, nos seus castelos, na sua teologia, no seu conforto teológico, na sua zona de conforto. Impedem os seus membros de conhecerem a verdade com medo. Eu creio na intervenção divina, mas eu creio no trabalho dos servos. Que Yeshua que mandou, ide, apregoai esse evangelho do reino, ide, vai, faz discípulos, vai, batiza, vai, testemunha, vai. Não mandou você sentar e esperar Jesus voltar, mandou você ir, pegar sua cruz e segui-lo. Eu sei, meu irmão, o que eu digo aqui não é politicamente correto, não. Aliás, nada do que a gente fala aqui é politicamente correto. Se você gosta de politicamente correto, eu te indico 3 igrejas para você ir. Pode sair daqui agora, tem culto à noite lá. Você vai sair de lá feliz. Bem consigo mesmo. Mas aqui não é lugar de politicamente correto. Aqui é lugar da palavra de Deus. Porque o politicamente correto não muda a sua vida. O politicamente correto não transforma a sua vida, não te dá vitória. A palavra de Deus, sim. Ter coragem de implantar os princípios de Deus, sim, muda a sua vida. Olha aqui. Para ficarmos seguros quanto aos últimos dias, nós devemos aproximar Yeshua a Moisés e Elias de novo.
Quando entendemos Yeshua no seu contexto judaico, como o Messias anunciado na Torá e nos profetas, fazemos com que a sua verdadeira identidade seja revelada. Esse é o segredo. Moisés e Elias transformarão a imagem que o mundo e que Israel tem de Jesus, revelando-o agora como Yeshua, Rei dos Judeus, Leão da tribo de Judá e Messias de Israel. Aproxime-o a Elias, aproxime-o a Moisés. Yeshua está sob 2000 anos de tradições, teologias e doutrinas que apagaram a sua glória perante os homens, né, pessoal? E a sua identidade. Reaproximando-o a Moisés, que é a Torá, e a Elias, os profetas, glorificados, está vendo? Yeshua não aproxima de Elias sem estar glorificado, nem de Moisés sem estar glorificado, não. Se você aproximar Yeshua com a Torá revelada e com os profetas entendidos no contexto certo, você vai revelar a Israel e ao mundo quem verdadeiramente é o Jesus que Roma levou cativo para dentro dos seus portões. Está lá. E está cativo ainda. Israel não reconhece Jesus como seu Messias. Eu achei tão interessante que a palavra grega que é usada para metamorfose, eu fui olhar naquele dicionário do James Strong, que é um dicionário que todo mundo usa, né? O dicionário Strong de grego. Lá diz o seguinte, metamorfose significa o quê? Meta é transformar depois de estar com, e morfo é transformar a forma mantendo a realidade, ou seja, é como se você mostrasse aquilo que está dentro. Você muda a forma, mas a realidade, o que está lá dentro, o quê? É mantida, aquilo aflora. Exatamente a transfiguração. Yeshua está cheio de veste romana ainda. Yeshua está cheio... Aliás, eu acho que já tiraram as vestes romanas dele. Deram para ele roupas americanas. Terno Armani, relógio, como é que chama? Rolex, carro de luxo. Yeshua deram uma roupa meio americanizada para ele, sabe? Uai. Rabino Shulam fala que a fé saiu de Israel, foi para a Europa, lá virou uma religião. A fé dos profetas saiu de Israel, foi para a Europa, virou religião. Saiu da Europa, foi para a América, virou um comércio, um negócio. Yeshua virou um comerciante. Tira a roupa dele de vendedor. Tira a roupa dele, tira a gravatinha dele. Tira o terno dele. Tira os apetrechos que estão descaracterizando da sua identidade judaica. Porque só dessa forma Israel vai conseguir enxergar quem é o seu Mashiach. E para a igreja ter algum tipo de vitória, Israel tem que estar do nosso lado. O povo judeu tem que estar do nosso lado. Eles precisam de reconhecer Yeshua. E para terminar, vamos então revelaremos ao mundo a glória de Yeshua. Amém, pessoal? Amém? Ele não vai ficar mais em Roma, não. Nós vamos resgatá-lo de Roma. Operação Resgate. Eu e você. Com as raízes da fé. Nós vamos tirar ele de Roma e vamos levar ele de volta para Jerusalém. Lá é o lugar dele, lá é a casa dele. Lá é a sua verdadeira identidade. Operação Resgate. Revelaremos ao mundo a glória de Yeshua. Não existe restauração de Yeshua e das raízes da fé. Aqui, ó. Não existe restauração de Yeshua e das raízes da fé sem Moisés e sem Elias, sem a Torá e sem os profetas. Transformação já, metamorfose já, restauração já. Em nome de Yeshua. Amém e amém. Baruch Hashem. Amém.